Boa noite, família Palmeiras. Acabei de chegar aqui no Allianz, do Allianz no caso, né? O jogo foi horroroso, o jogo foi horrível. O Palmeiras não jogou nada, o Palmeiras foi apático, o Palmeiras não teve um pingo de criatividade. E o São Paulo jogou o jogo da vida deles, né? O São Paulo jogou pra ganhar. Se não ganhasse a situação ia ficar bem perigosa pra eles. Estavam com 38 pontos, né? Ia faltar mais 5 jogos. Então, resumindo, ganhou o clássico quem quis mais. O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras começou o jogo apático, né? Como eu já falei. O São Paulo começou dominando, com muitas oportunidades de gol. Um gol do Everton. A zaga do Palmeiras totalmente espaçada, totalmente desentrosada. O São Paulo tinha uma jogadinha que era: o Miranda saía jogando com. O Volpe saía jogando com o Miranda abria no Reinaldo, o Reinaldo tocava pro Rigoni na ponta e toda vez que isso acontecia, tinha alguma oportunidade de gol pro São Paulo. Enfim. Aos 21 minutos do primeiro tempo, teve uma bola na trave do Vitor Bueno. Pra você ver, o morto do Vitor Bueno chutou uma bola na trave, que foi desviada, né? E bateu na trave. E 2 minutos depois teve uma bola rifada no Volpe, o Renan falhou, ele veio até o meio de campo para marcar o Luciano deu uma casquinha para trás, que sobrou pro Sara. Como o Renan foi bem para frente, com um buraco na zaga do Palmeiras, o Sara tinha um monte de oportunidade que ele podia tomar e ele infelizmente escolheu a certa, ele acertou um bonito chute, foi feliz e acabou fazendo o primeiro gol. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. O Palmeiras jogou muito mal. Fazia muito tempo que eu não vi um primeiro tempo desse. Acredito que foi bem pior até do que contra o Fluminense. No segundo tempo, acredito que teve alguma conversa, porque o time aparentemente mudou um pouquinho de atitude. Entrou um pouquinho melhor, ainda bem mal, mas melhor do que o primeiro tempo, né? E quando o time começava a demonstrar alguma reação, o Everton tocou uma bola pro Patrick de Paula. Eu não vou dizer que foi na fogueira, mas uma bola um pouquinho suspeita. Acho que o Everton podia ter escolhido alguém melhor para dar o passe. A torcida gritou ladrão pro Patrick de Paula, ele se enrolou com a bola. O Luciano pegou a bola e fez o gol. Depois disso, o Patrick de Paula ficou bem abalado, deu para ver. Ele ficava assim, todo triste. O time se abalou. O Abel teve que começar a fazer as substituições, né? Aos 61 minutos ele trocou o William pelo Wesley. Deu uma melhorada aqui no setor esquerdo do ataque do Palmeiras. O Wesley foi pra cima. Se eu não me engano era o Igor Vinícius que estava marcando ele. O Wesley conseguia driblar, conseguia criar a situação de gol. Entrou muito bem. Depois, nos 68 minutos de jogo, o melhor momento do Palmeiras no jogo, né? Que foi a substituição do Luiz Adriano. Torcida inteira xingando esse morto, esse horrível. Espero que ele não vista mais a camiseta do Palmeiras, porque é deprimente pagar um ingresso e assistir o Luiz Adriano no estádio. É simplesmente horroroso. Dá vontade de entrar em gramado e dar um tapão na cabeça dele para ver se ele acorda, porque parece que ele entra em campo dormindo, se arrastando, com um bloco de concreto amarrado na perna dele. E no lugar dele entra o Rony, também entra o Scarpa no lugar do Breno Lopes, também entra o Rafael Veiga no lugar do Matheus Fernandes, que foi outro horroroso, outro horrível, né? Quem não tocou na bola, ele não fez nada, foi -1 no jogo. O Palmeiras melhora a partir das substituições, começa a criar mais chances de gol. O Veiga entra muito bem, acertando alguns passes importantes. A criatividade do time aumentou, né, com Scarpa e Veiga. O Rony também bem dedicado, esforçado, totalmente diferente do Luiz Adriano morto. O Rony vai pra cima do Miranda uma hora, consegue ganhar a jogada e cruza pro Zé Rafael. Cerca de 30 a 35 minutos do segundo tempo. O Zé Rafael ele acaba chutando pra fora. O Palmeiras acaba tomando o terceiro gol, que acaba por ser anulado, né? E o jogo acaba com o Abel saindo. Na verdade, o Abel sai, né, antes de acabar o jogo. Resumindo, foi um jogo horrível do Palmeiras. De longe, um dos piores da temporada, acredito eu. Talvez só não tenha sido pior do que o segundo jogo do Paulista, né? Mas, comparando assim, acredito que foi um jogo bem parecido. Questão de criatividade, né? Apatia, senti o time bem apático.
Falando dos jogadores mais individualmente, vou começar a dar as notas pro Everton, vou dar nota 8, porque ele fez defesas importantes. Apesar desse passe, né, que eu acredito que foi uma cagada que ele fez, esse passe meio na fogueira, não foi na fogueira, né, foi culpa do Everton, cara, mas, porra, não dá pra tirar um pouco da responsabilidade dele também sobre isso. Então nota 8 pro Everton, o melhor do Palmeiras em campo. O Marcos Rocha, vou dar nota 6 pra ele, porque dos defensores ele foi o melhor, apesar de que o Rigoni, né, não vou dizer acabou com ele, mas levou vantagem na maioria dos duelos, mas tanto defensivamente quanto ofensivamente o Marcos Rocha foi o melhor dos defensores, então nota 6 para ele. Pro Renan eu vou dar nota 4, pela cagada que ele fez no primeiro gol, ele não tem que ir até o meio campo atrás do Luciano, igual um louco, o Luciano deu uma casquinha, acabou com a defesa do Palmeiras, então nota 4 pro Renan. Pro Kusevich eu vou dar nota 5, porque apesar da defesa espaçada, do desentrosamento que eles apresentaram hoje, ele ganhou alguns duelos individuais que se não fosse ele, talvez o Palmeiras tivesse perdido de 4 ou 5. O Jorge, com certeza foi o pior, o jogador engana trouxa, horrível, péssimo, só toque pra trás, uns driblezinho mandrake que engana a torcida. Nota 3 pra ele, horroroso, horrível Jorge, nem se compara com o Piquerez, péssimo, defensivamente então, nossa senhora. Horrível, horrível. No meio de campo a gente começa com o Matheus Fernandes, que é horroroso, jogador que teve passagem pelo Barcelona, né, e agora tá no Palmeiras. Sabe-se Deus como lá ele foi parar no Barcelona. O empresário desse cara deve ser Jesus Cristo. Horroroso, Matheus Fernandes, horrível, apático, não relou na bola, não fez nada. Nenhuma atitude ofensiva e defensivamente podre. Patrick de Paula, poxa, é um jogador talentoso, mas infelizmente fez uma cagada grande hoje e abalou o psicológico dele. O primeiro tempo foi muito mal. Lançamentos errados. Toda hora rifando a bola, toda hora dando a bola pro São Paulo e o São Paulo criando. Então eu vou dar nota 3 pra ele hoje. Jogou muito mal. O Danilo eu vou dar nota 5 pra ele porque ele acompanhou o time no primeiro tempo. Ele jogou muito mal no primeiro tempo. Muito erro de passe. Defensivamente ele foi até que um dos melhores do meio de campo. No segundo tempo ele melhorou bastante, criou chances de gol. Ele teve uma chance de gol muito clara que o Patrick de Paula inclusive fez um lançamento para ele, só que ele, eu não sei o que ele pensou, ele ficou de costa, em vez de ele chegar finalizando, acredito que ele teria feito o gol se ele tivesse chegado finalizando, mas enfim. Nota 5 pro Danilo, no segundo tempo ele subiu de rendimento. O Breno Lopes, dentro dos limites da capacidade dele, ele acredito que ele foi esforçado, acredito que ele tentou, sempre indo na linha de fundo, tentando cruzamento. Nada deu certo, né? Então, nota 5 pra ele. Luiz Adriano, nota 0, morto, horrível, péssimo, pior jogador, horroroso. Cara, é frustrante ir no estádio e assistir um jogador desse jogar. Sério, ele parece um morfético, parece que ele tá de sacanagem com a nossa cara. Enfim, faltam palavras pra descrever o que eu sinto no momento, depois de ver esse jogo hoje lá no Allianz, pra descrever o jogador Luiz Adriano. Espero que ele vá pra algum outro time rápido, que ele não vista mais a camiseta do Palmeiras, e mereceu ser xingado pela torcida hoje. Bom, o William é um jogador que tem identificação com a torcida, ele passou por um momento difícil recentemente, ele tá sem ritmo, o Abel colocou ele numa posição que eu acredito que não seja uma das melhores pra ele. O William jogando de ponta ele não rende tanto. Hoje ele foi mal, tudo que ele tentou deu errado, nota 4 pro William. Os jogadores que entraram no segundo tempo. O Wesley entrou no lugar do William, aos 61 minutos, ou 16 minutos do segundo tempo. Botou um pouco de fogo no jogo, indo para cima do lateral do São Paulo, conseguiu criar algumas oportunidades. Eu não sei porque o Abel não coloca ele de titular, mas enfim, deve ter seus motivos. Nota 6 pro Wesley. Aos 68 minutos o Abel fez 3 substituições. Entrou o Veiga no lugar do Matheus Fernandes, Scarpa no lugar do Breno Lopes, Rony no lugar do Luiz Adriano. O Rony ele é esforçado, isso não dá pra negar. Dá pra ver a diferença nítida dele pro Luiz Adriano. Inclusive tem uma jogada entre os 35 minutos a 40 minutos, eu não vou lembrar agora qual foi o exato momento. Mas ele ganha dominando uma jogada, que tem uma bola lançada para ele da defesa pro ataque. Ele consegue driblar o Miranda e faz o cruzamento pro Zé Rafael. O Zé Rafael consegue finalizar sozinho, mas finaliza para fora. Então eu vou dar nota 6 pro Rony também.
E Scarpa e Veiga, acredito que eles melhoraram muito o setor de meio campo do Palmeiras, principalmente na parte de criação. O Palmeiras começou a criar oportunidades que não havia criado no primeiro tempo. Inclusive o Scarpa cobra uma falta no travessão. Então eu vou dar nota 6 para os dois também. Infelizmente o jogo já estava fudido, já estava cagado quando eles entraram. Eles não têm responsabilidade, mas eles tentaram tudo aquilo que deu. E aos 76 minutos entra o Zé Rafael no lugar do Patrick de Paula. Como eu falei, o Patrick de Paula já estava meio abalado. Acho que o Abel percebeu isso um pouquinho tarde. Ele acabou errando alguns passes bestas, né? Inclusive depois que ele entregou o gol. E o Zé Rafael, ele acaba entrando muito bem. Melhora o setor de meio campo, melhora como segundo volante, ele joga muito bem. Ele consegue deixar os criadores do Palmeiras em situação de ou finalização ou de criação de alguma jogada. Então vou dar nota 6 também para o Zé Rafael. O Abel. Sou suspeito para falar do Abel, eu gosto do Portuga. Para mim, de longe, desde que eu acompanho futebol, ele é um dos melhores técnicos que já passou pelo Palmeiras. Porém, hoje ele errou na escalação. Para mim, tem opções melhores no ataque que ele podia colocar como titular. Tem o Veron, tem o Wesley. No meio de campo, ele poderia ter colocado Danilo Barbosa no lugar do Matheus Fernandes, que já tem mais entrosamento com a equipe e já mostrou que é um jogador um pouco mais de confiança. A defesa totalmente bizonha, né? Totalmente espaçada. Um monte de situação de gol pro São Paulo. Enfim, poupar em clássico é triste, a gente fica puto de o time perder? Fica, mas e aí? E se tem alguma distensão com o Rafael Veiga? E se acontece algum problema com ele, ele fica 30 dias fora e fica fora da Libertadores? E aí? O que a gente faz? A gente tá fudido se acontece isso. Então, eu acredito que ele tomou a decisão certa de colocar o time reserva, porém, podia ter escalado um pouquinho melhor. Ele ter saído um pouco antes do jogo é uma atitude um pouco zoada, mas ele é um técnico novo ainda. Ele tem muito que aprender. E foi uma derrota dura, com o time não jogando porra nenhuma. Acredito que ele deve ter ficado puto igual a gente. Agora o Palmeiras volta em campo no dia 23 de novembro contra o Atlético Mineiro. Provavelmente vai colocar também o time reserva, já que vai faltar 4 dias para Libertadores. Eu tô com medo de ver esse jogo no estádio, tô bem pessimista. Porém, tô muito otimista pro dia 27 no estádio Centenário. O Palmeiras vai jogar o jogo do ano às 5 horas da tarde. Eu vou estar lá para acompanhar. Torcer bastante pro Verdão trazer esse título pra gente, a gente poder comemorar mais um título da Libertadores tricampeonato. Então, por hoje é só. Saudações palestrinas. Muito obrigado, tamo junto. É nóis, até a próxima.